Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Castro, plantonista de Geografia, e nós vamos corrigir um exercício do Enem que está tanto no nosso material quanto na lista da professora Cris de revisão, beleza? Então, é esse exercício aqui que mostra para a gente um bloco diagrama do terreno. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê essa figura é ler o que ele está pedindo e interpretá-la de acordo com isso. As características morfológicas do terreno estão representadas no bloco diagrama. Beleza, é esse desenho aqui, que mostra uma região acometida por processos erosivos decorrentes do quê? Então, qual é a grande causa desses processos erosivos? Primeira opção que ele dá para a gente é resistência geológica. Qual é a grande questão? Se fosse resistência geológica, nós perceberíamos ali uma parte que estaria sofrendo menos erosão e uma que estaria sofrendo mais, né? Poderia ser um topo? Poderia. Normalmente, quando a gente fala de resistências geológicas diferentes, muito comum aparecer, por exemplo, cuestas, aparecer escarpas, esse tipo de coisa. Nesse caso aqui, ó, fosse resistência geológica diferente, eu não teria aí uma erosão tão presente aqui, quase nesse topo, né? Não teria uma erosão tão presente aqui nessa área elevada da escarpa. Então, não pode ser. Instabilidade do terreno. Então, um terreno muito instável está mais sujeito à erosão. Isso é verdade. Quando a gente pensa em instabilidade do terreno, a gente pensa muito mais com relação a movimentos de massa, a escorregamentos e essas coisas do tipo. Então, isso poderia ser verdade considerando essa pequena cicatriz aqui em cima. Mas nada indica que ela é fruto de um movimento de massa e eu também não posso ignorar aqui, ó, essa erosão aqui. Então, veja só, eu não tenho só a erosão aqui em cima, os pontos de erosão são esses dois aqui, mas eu também tenho um rio inteiro aqui escavado. Então, eu também tive erosão material que estava aqui, também sumiu, né? Também foi levado, sumiu não. A gente pode ver também uma erosão, mais ou menos umas cicatrizes aqui, que são quase imperceptíveis no desenho, mas também poderíamos considerar, também estão relacionadas aí com um traçado mais escuro. Então não pode ser instabilidade do terreno, principalmente considerando essa parte do desenho. Na C, ele diz a profundidade do solo. É a profundidade do solo que causa a erosão. Por que a gente não pode considerar isso? Pelo seguinte, os solos em áreas planas, como essa onde o rio escavou, eles tendem a ser muito mais profundos do que solos em áreas inclinadas. Então, eu estou vendo aqui um padrão de erosão que atinge tanto a área plana quanto essa área com maior declividade. Então, várias espessuras e vários tipos de solo estão sendo atingidos aqui. Então, não é isso que vai caracterizar essa erosão. Na D, ele diz para a gente intervenção antrópica. Intervenção antrópica poderia ser somente se a gente tivesse aqui o registro de uma ação humana. Vocês podem até pensar, pô, não tem vegetação aqui. Será que foi causada pela intervenção antrópica? Não dá para saber. Pode ser uma vegetação de gramíneas mesmo, né? Pode ser qualquer um dos domínios aí que a gente tem, onde tenha um morro um pouco maior. Então não dá para a gente concluir isso. Agora, ele diz ação de cursos d'água. Se a gente for olhar todos os lugares onde a gente vê cicatrizes de erosão,
a gente vai perceber que há um curso d'água neles, certo? Por mais que eu não tenha nesse trechinho aqui, nessa área mais alta eu tenho, mais elevada eu tenho. Eu tenho aqui nesse rio. A gente pode pensar nisso aqui como um rio também, né? Ainda que seja um pouco mais difícil de visualizar. Então, o correto é a alternativa E, ação de cursos d'água. Fica uma dica aí também para vocês que esse tipo de questão ele aparece em alguns vestibulares, não necessariamente nesse formato, mas de darem figuras e falarem, olha, o que aconteceu aqui? Qual foi o agente causador desse processo erosivo? É por isso que é muito importante olhar a imagem, olhar exatamente a área onde ocorreu esse fato, né? Porque se a gente pensa só aqui, onde está mais evidente, a gente ignora o fato de que nós temos um rio aqui que já causou uma erosão significativa, beleza? Então é isso, espero ter ajudado, bons estudos e até mais.